Olá, graça e paz, eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Derick. Nós vamos dar início ao programa Café Comigo. Você que me assiste aí do YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda. Se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever e, é claro, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Não estranhe se por acaso você me vê focando os olhos para cá. É porque, além das minhas anotações, é claro, eu também estou fazendo a gravação desse programa para o podcast. Então, às quartas-feiras eu faço a gravação aqui no YouTube também, mas quase diariamente essa gravação do programa Café Comigo está disponível lá em podcast, tá bom? Então, se você também quiser ir lá, consumir as outras devocionais que já estão por lá, hoje gira em torno de mais de 150 devocionais, você pode ir lá, só procurar na sua plataforma de streaming de áudio Gabriel Derick e você vai encontrar lá a minha playlist, tá certo? Você que me escuta aí do podcast também não esquece de deixar sua curtida, o seu comentário e, é claro, se inscreve e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Eu quero hoje conversar com vocês um pouco a respeito de gratidão, esse é o tema da nossa devocional. E o texto que vai nos auxiliar é o Salmo 126, um salmo talvez aí até já conhecido por você. Nós vamos fazer a leitura dele todo, é um salmo relativamente pequeno. Eu vou destacar aqui apenas um versículo para a nossa meditação a respeito da gratidão. Então, pega o seu café, a sua Bíblia e vamos dar início à nossa devocional. Salmo 126, se você puder localizar aí para ler junto comigo. Enquanto isso, eu aproveito para te lembrar, tá? Os meus 2 filhos gêmeos nasceram, né? Um casal de gêmeos nasceram. Além deles, eu já tenho mais 2 filhos. E se você ouvir choro de criança, isso aqui está cada vez mais comum. Então, eu não faço edição, a gravação desse programa é home office, é aqui em casa, eu gravo aqui e publico no YouTube, tá bom? Então, se ouvir choro de criança aí no fundo, não se escandalize. Hoje é essa música de fundo que eu tenho para compartilhar, tá bom? E glória a Deus por isso, né? Então, vamos lá. Salmo 126, do versículo 1 ao versículo de número 6, o Salmo diz o seguinte: Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. O versículo de número 3, ele diz o seguinte: Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Se você for aprofundar um pouquinho no contexto desse salmo, você vai se dar conta de que o povo, nesse momento, não estava vivendo uma situação tão favorável assim, a ponto de poder exultar e declarar assim: o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Talvez o momento aqui seria de pranto, de lamento, de desespero, de desesperança, mas alguma coisa acontece e em meio a esse acontecimento o povo consegue olhar para o passado, buscar na memória tudo aquilo que de positivo Deus havia feito, e isso traz esperança, traz ânimo, a ponto de fazer com que eles voltem a clamar pedindo, como diz no versículo 4, né? Restaura a nossa sorte, Senhor. E quando nós lemos esse versículo e falamos a respeito de gratidão, nós chegamos ao entendimento de que provavelmente você, assim como eu, ou talvez boa parte da humanidade, tenha o hábito, ou tenhamos o hábito, de olhar diante das coisas que acontecem na nossa vida somente aquilo que é ruim. Numa árvore com vários frutos bons, a nossa tendência enquanto ser humano é focar exatamente naquela fruta podre, e observar ela e ressaltar. A gente descaracteriza toda a beleza e vida da árvore, bem como os frutos bons que nela existem, nós focamos somente naquilo que não está legal. Isso é uma prática da humanidade, né? Prova disso é que no nosso país existe aquele discurso, aquela máxima de que notícia ruim chega rápido. Por quê? Nós estamos sempre mais dispostos a proclamar, a ressaltar aquilo que é ruim,
do que aquilo que é bom. Aquilo que é bom normalmente nós retemos para nós. Então, nós temos essa disposição ou predisposição de olhar o lado ruim das coisas. E nesse sentido, quando na nossa vida nós experimentamos momentos de dor, de tristeza, de perda, momentos de luto, né, de dificuldade, nós valorizamos mais o que nós temos passado do que aquilo que Deus tem feito por nós. Ou seja, nós damos mais valor e mais atenção às dificuldades que nós estamos vivendo no momento do que aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes, até diante da pergunta mais básica, como por exemplo, tá tudo bem com você? Ou como você está? O que nós revelamos na nossa resposta são os nossos conflitos, as nossas dificuldades, e de vez em quando nós inserimos ali a misericórdia, a graça e o socorro que Deus tem nos oferecido. E quando nos comportamos assim, nós damos sinais de que estamos com a nossa alma doente. O que seria a alma doente nesse sentido? Valorizar mais as coisas negativas do que a ação de Deus. Valorizar mais o que nós temos passado do que o que Deus tem feito em nosso favor. Um cristão com a alma saudável, ele tende a, quando é indagado, né, de como está a sua vida, a ressaltar ou a proclamar aquilo que de bom está acontecendo. E isso não tem nada a ver com apatia ou com a descaracterização do sofrimento. Ele enxerga o sofrimento, ele vivencia o sofrimento, mas ele entende que tem um Deus que está agindo em favor dele, que essa ação é mais importante ou maior do que aquilo que ele está passando, e por isso ele vai ressaltar a graça de Deus experimentada em meio a essa dor ou em meio a esse sofrimento. Então, um cristão com a alma saudável, ele consegue, em meio ao mais profundo caos, notar aquilo que de bom Deus tem feito em seu favor. O problema da alma doente é que no seu testemunho ela não revela a glória de Deus. Porque ela só ressalta a tragédia, ela só valoriza aquilo que é ruim, ela só consegue olhar a tristeza e a dor que está ao seu redor. No seu testemunho ela não revela a glória, a majestade ou talvez até aqui de maneira mais simples a bondade de Deus. Nós precisamos, e esse é o interesse dessa reflexão de hoje, buscar a saúde das nossas almas. E essa saúde nós alcançamos quando temos clareza da boa ação mais sublime que Deus fez por nós. O que eu quero dizer é que talvez você possa estar me ouvindo ou me assistindo agora e chegue à conclusão de que, pastor, nesse momento ou durante a minha vida eu não tenho nada, definitivamente nada, nenhuma razão para agradecer a Deus ou para enxergar a boa ação de Deus. E isso não é verdade, porque se você parar para pensar, embora as coisas aqui não caminhem bem em seu favor, há algo que Deus fez por você que não pode ser tirado. Ele enviou o próprio Filho para morrer pela minha vida e pela sua vida. Então, a alma saudável, quando nós alcançamos essa saúde, nós temos clareza dessa boa ação mais sublime que Deus fez por nós, que é o amor manifesto através de Cristo Jesus pelas nossas vidas. Então, só aí, ou não quero colocar aqui o só como se fosse algo simples, mas o que eu quero dizer é que nisso já há razão suficiente para nós glorificarmos a Deus. Porque você pode dizer para outra pessoa, quando te perguntar se está tudo bem, falar, aqui não, mas lá certamente vai ficar. O que eu quero dizer é que você vai dizer para ela, olha, embora as coisas aqui não caminhem favoravelmente no sentido que eu gostaria, mas o céu é o meu local, o céu é o meu destino e é para lá que eu estou caminhando. Então sim, eu tenho razão para glorificar e agradecer a Deus, sim, nesse sentido caminha tudo bem. Nós precisamos entender que Deus ele sempre age em nosso favor e ele faz coisas boas diariamente, mesmo diante do vale, mesmo diante da sua dificuldade e limitação, é ele quem te conduz em segurança a atravessar essa adversidade, entende? Quanto mais profundo o nosso sofrimento, maior deve ser a nossa gratidão a Deus, porque Ele tem nos conduzido e nos preservado nesse mundo mal. Eu gosto da frase de Spurgeon, quando ele lê esse texto, ele diz que nossos pesares não podem estragar a melodia do nosso louvor. Ou seja, voltando ao texto aqui para nós encerrarmos, quando o povo está vivendo toda essa situação de calamidade, esses pesares que o povo estava vivendo não poderiam estragar a melodia de louvor que ecoou na boca deles dizendo, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. Então, olha para a sua vida hoje, para o que você está vivendo. Será que de fato não há razão para ser grato a Deus?
Será que nesse período de pandemia, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha perdido um relacionamento, mas como eu costumo dizer, o maior prêmio que você pode receber, ninguém pode te tirar, que é a salvação em Cristo Jesus. Então só aí já há razão para agradecer. E aí eu volto com a pergunta, será que de fato não há razão no seu coração para agradecer e glorificar a Deus? Pense comigo nisso, nesse momento de reflexão, e caso não, peça perdão a Deus, se arrependa e comece a buscar esse estado de alma saudável que você vai encontrar na confiança da salvação em Cristo Jesus. Abandone esse estado de alma doente que só ressalta o que é negativo, que só ressalta o que é trágico, as coisas ruins que acontecem à sua volta. Eu quero orar com você, se possível for, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós queremos de fato, em primeiro lugar, Deus, te pedir perdão, porque muitas vezes nós somos conduzidos a ressaltar aquilo que é ruim. Os nossos olhos foram treinados para isso, Deus, para ver o mal, para ver a maldade, mas nesse momento nós queremos te pedir perdão, buscar o arrependimento verdadeiro, Deus, e abandonar essa prática da negatividade. Nós queremos olhar para a tua graça, para a tua misericórdia, nas boas ações que o Senhor fez por nós, assim como esse povo que naquele período, no momento caótico, conseguiu trazer à memória, Deus, as coisas boas que o Senhor havia feito, isso produziu neles uma esperança, que dessa maneira aconteça nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos amou com amor eterno, com amor santo, com amor real, verdadeiro, e isso é o suficiente para as nossas vidas. Por causa disso, há louvores no nosso lábio, Deus, para declararmos a sua bondade e o seu amor. Nós queremos dar um testemunho que glorifica ao Senhor. E o testemunho que glorifica ao Senhor diante daquilo que aprendemos hoje é um coração grato que resulta numa proclamação de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós chamamos Deus e te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito até os dias de hoje e confiamos a Ti o nosso futuro, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.